Nós já estamos de volta com o Jornal Cidade Notícia. Hoje eu recebo a Marcela França, ela que é advogada e especialista no direito previdenciário. E hoje nós vamos falar do TRF4, que permitiu o recálculo de pensão por morte pela técnica do descarte. Você vai tirar todas as suas dúvidas a partir de agora. Doutora Marcela França, é um prazer recebê-la novamente aqui nos estúdios do Jornal Cidade Notícia para a gente falar de assunto importante que é a aposentadoria, no caso hoje, recálculo de pensão. Seja bem-vinda. Olá, Fábio. Olá, todo mundo está em casa. Como sempre, uma alegria estar aqui falando sobre um assunto extremamente atual e novo. O pessoal de casa vai adorar. Então, para a gente começar, doutora, o que é a técnica do descarte? A regra do descarte, a possibilidade de descartar as menores contribuições, veio com a reforma da Previdência em novembro de 2019, com a emenda constitucional número 103. Como é que funciona? Você, o segurado, aquele que vai aposentar, que está programando a sua aposentadoria, ele pode retirar as contribuições com a contribuição que era mais baixa, às vezes salário mínimo, abaixo do salário mínimo, e ele pode ficar apenas com as maiores contribuições. Eu vou te usar como exemplo. Pode, claro. Pode. Suponhamos, Fábio, que você esteja com 65 anos. Tô quase, viu? Tá quase. Com 65 anos, você precisa ter quanto tempo de contribuição mínimo? 25 anos, seria 15 isso? anos. 15 o anos. Tempo mínimo. É. Aí suponhamos que você tenha 20 anos. Só que você tem 5 anos de salário mínimo, que foi no início da sua vida laborativa, você nem era repórter, e você tem 15 anos no teto. O que a gente vai fazer? O que é a regra do descarte? É tirar esses 5 anos de salário mínimo e ficar apenas com as de teto. Então, acaba que a aposentadoria, a pensão ali, fica com um valor maior, seria isso? Exatamente, esse é o tema de hoje. Então, vamos lá. E qual que é a diferença entre o descarte de contribuições antes e depois da reforma da Previdência, doutora? Então, até novembro de 2019, o INSS faz esse descarte automaticamente, às vezes prejudicando o segurado. Nós temos casos no escritório em que o segurado ficou com uma renda menor, porque o INSS aplicou a regra do descarte ao contrário. Como é que funcionava? De julho de 94 até novembro de 2019, se pegava todo o período contributivo, se tirava as 20% menores contribuições, ficavam as 80% maiores e fazia uma média. Então, esse era o cálculo da aposentadoria antes da reforma da Previdência. Pós-reforma da Previdência, ia pegar esse mesmo período, fazer uma média de 60% de todo o período contributivo. Então, contribuições altas e contribuições baixas. E todo o período que fosse superior a 15 anos, você aumenta 2% a cada ano a mais. Doutora, o descarte de contribuições, ele vale para qualquer aposentadoria ou não? Ele vale para qualquer aposentadoria programável. E com o jogado TRF4 a gente vai ver uma outra situação. Então a gente pode aplicar aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, do professor rural e até mesmo a do servidor público. Agora eu gostaria que você explicasse até para mim, que fiquei em dúvida, para o nosso telespectador, como que funciona então o descarte dessas contribuições. Olha, Fábio, é uma matéria um pouco complicada e ela demanda algumas análises. Então, a orientação que eu vou passar para o pessoal que tem em casa é: contrate um advogado especialista em direito previdenciário, porque vão ter que ser realizadas análises que o segurado não vai conseguir fazer. E o site do INSS também não oferece essa possibilidade. E é uma modalidade muito delicada. Como que funciona? Você vai contratar um advogado especialista em direito previdenciário e vai falar: doutora, eu quero que você faça análise no meu tempo. Ela vai fazer a análise do seu tempo, vai ver qual regra que vai ficar melhor para você conseguir o benefício que você quer. Até o salário de maternidade você consegue programar. E como que funciona? A pessoa, essa advogada, ela vai olhar o tempo de contribuição que você tem. Às vezes, essa pessoa vai ter mais de 15 anos de contribuição. Ou senão ela não tem 15 anos ainda, mas ela pode programar, já que a aposentadoria dela está longínqua ainda, ela pode aumentar as contribuições para no futuro descartar as menores contribuições. Então, a primeira coisa é procurar uma advogada especialista em direito previdenciário, porque ela vai te encaminhar no passo a passo do que vai ser necessário realizar para que você tenha o melhor benefício. Pois é, essa análise é importantíssima porque não é qualquer caso que é vantajoso pedir o descarte, né, doutora? Até mesmo verdadeiro, Fábio, porque em alguns casos, se esse segurado pede um descarte e não tem 180 meses de carência, que a gente já conversou aqui algumas vezes, pode ser prejudicial, porque esse tempo que ele é descartado, ele não pode mais ser usado. Não adianta querer alegar no futuro uma revisão, não. Se você opta pelo descarte de algumas contribuições, elas não poderão ser usadas no futuro.
Doutora, a gente está falando dessa decisão do TRF, mas qual foi o caso que justificou esse julgado do TRF da 4ª Região? Olha que brilhante, Fábio, a situação. Um segurado vinha ficando afastado durante anos com auxílio-doença. Hoje em dia, aposentar muito jovem é complicado. É raro que isso aconteça. E entrou na Justiça Federal solicitando aposentadoria por invalidez, porque o quadro dele era irreversível. O que aconteceu? Durante o processo, ele veio a óbito. Como ele faleceu, como é que ficou o cálculo da pensão por morte para a esposa? Pegaram os 60%, a média dos 60% de todo o período contributivo dele, rendas altas, rendas baixas, foi feita essa média e acrescentou 2% a cada ano. No frigir dos ovos, ela recebeu uma pensão por morte no valor de um salário mínimo. Por quê? Hoje, a pensão por morte, ela funciona da seguinte forma. A esposa, ela recebe 50%, o parceiro, né, vai receber 50%, mais 10% por dependente. Então, a parceira ou o parceiro vai receber 50%, mais 10% por ser dependente. E não tem benefício nenhum que pode ser inferior ao salário mínimo. O que ela fez? Ela procurou uma advogada, especialista em direito previdenciário, que questionou na justiça esse cálculo da aposentadoria por invalidez. Porque se tivesse feito o cálculo com base na aposentadoria por invalidez, esse segurado ele teria tido a oportunidade de tirar as contribuições menores. E foi isso que foi feito, né? O TRF aceitou a manifestação, né, a solicitação dessa segurada e dessa pensionista, e foi feito a regra do descarte. Ou seja, ela saiu de um benefício de salário mínimo, foi para quase teto, mesmo recebendo apenas 60% do valor do benefício dele. Para você ter noção da diferença financeira que dá você ter um advogado, né, um especialista na área para cuidar do seu benefício. Então você que é aposentado, que é pensionista, que quer saber se pode fazer esse recálculo, procure uma advogada especialista, um advogado especialista, para você saber se é vantajoso ou não, porque em muitos casos é melhor deixar quieto. Em outros, você vai ter um reajuste muito bom que vai ajudar aí no seu orçamento mensal, porque não está nada fácil viver com o salário mínimo no Brasil. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal, ajudando os nossos telespectadores com temas importantíssimos, e até a próxima edição. Olá, Fábio, muito obrigada e até daqui a 15 dias.